Olá, gente linda, tudo bom? Aqui é a Mayra Pereira da Pra Ti Bem Feito e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa ferramenta maravilhosa aqui chamada Foil Quill em 3 espessuras diferentes, a larga, a média e a fina. Hoje nós vamos utilizar essa aqui que é a fina. Aqui eu trouxe alguns exemplos de onde eu utilizei. Aqui eu utilizei a ponteira fina para fazer a aplicação do foil num sintético, num tecido sintético. Aqui eu utilizei as 3 ponteiras para fazer a aplicação numa fita de cetim, a ponteira fina, a ponteira média e a larga, a grossinha. Aqui eu fiz um trabalho de contorno num papel texturizado com a ponta média. E aqui eu fiz um trabalho de preenchimento também no papel com textura com a ponteira fina. Então eu consigo também fazer preenchimento, tanto com a mais grossa quanto com a mais fina. E o efeito fica perfeito. Como que nós vamos fazer para utilizar uma das nossas ponteiras? E essa ponteirinha eu vou encaixar aqui e vou rosquear. Depois que eu rosqueei, ela ficou bem presa aqui, não preciso apertar tanto. O que que eu vou fazer? Ela vai ficar como se fosse um suporte para a caneta. O sistema é muito parecido. Eu vou aqui abrir o compartimento da minha lâmina, vou retirar a minha lâmina e no lugar vou colocar a ponteirinha e fechar. Esse procedimento você vai fazer em qualquer uma das silhuetes. Aqui eu estou utilizando a Portrait, mas o mesmo sistema pode ser feito na Curio, na Portrait 1, se você tiver, nessa aqui que é a Portrait 2, na Camel 1, na Camel 2, na Camel 3, tá ok? Pode ser feito em qualquer uma das silhuetes. A outra pontinha é um cabo USB, eu vou conectar ou no adaptador para eletricidade, ou eu vou colocar num power bank, tem da própria marca UIAR, um power bank para você conectar e ele vai fornecer energia para nossa ponteirinha do Foil Quill, ou no caso aqui o que eu vou fazer é conectar no meu notebook que está aqui do ladinho. No momento em que eu conecto, aqui eu já consigo verificar que acendeu uma luz, significa que está ligado. Eu vou aqui desligar a silhuete, vou colocar ela um pouquinho, o carrinho um pouquinho para o lado e vou colocar o meu protetor. A ponteirinha precisa ficar aquecendo por no mínimo 5 minutos. E hoje o que eu vou fazer com vocês? Eu tenho essa impressão aqui para fazer um print cut, que é da Estação Criativa, da parceria da Tita junto com a Kif. Muito lindo, cartão de Dia das Mães. E eu vou mostrar para vocês como que eu configurei ele para nós trabalharmos primeiro com Foil Quill e depois trabalharmos a parte de corte. Aqui então eu tenho o meu arquivo. Eu vou pegar aqui e escrever numa nova guia uma palavra, tá? Pode ser a palavra que você quiser, pode ser o desenho que você quiser. Vou selecionar aqui uma fonte e a gente vai pensar nessa fonte. Onde essa fonte ela tiver linha, o Foil Quill vai passar. Ao invés de passar a lâmina para cortar, vai passar a ponteira para fazer a aplicação do foil, tá? Então eu preciso me ater aos detalhes dessa letra. Será que vai ficar muito juntinho? Será que vai ficar legal? Será que não vai? Aqui, por exemplo, vai ficar o contorno bem bacana, mas olha só, eu não tenho essa pontinha aqui, ó, do O, que passa a extremidade do R? Tenho. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fundir. Eu vou só diminuir um pouquinho o espaçamento entre letras, para que todas as letrinhas aqui, elas se transpassem um pouquinho. Pronto, e agora eu clico com o botão direito e seleciono fundir. Agora vai
fazer o contorno certinho. Mayra, mas eu não quero fazer o contorno, eu quero fazer um preenchimento. Eu vou vir na ferramenta de deslocamento e selecionar o deslocamento interno. E vou diminuir aqui essa distância. Ó, aqui já vai ter uma linhazinha bem próxima da outra. Se eu quiser deixar um espaçamento maior, eu posso deixar. Aí, conforme a espessura da ponteira que você tiver, você vai fazer mais linhas, mais deslocamentos internos ou menos deslocamentos internos. Como a ponteira a mais grossa, ela vai preencher mais rápido, eu posso deixar um espaçamento um pouquinho maior. Já se eu estou usando a ponteira média ou a ponteira fina, eu vou deixar um espaçamento menor, que aí eu corro menos risco de não preencher tanto quanto eu queira. E eu faço isso repetidamente até ter aí a configuração que mais me agrada de preenchimento. Foi o que eu fiz aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho a arte prontinha, vou desagrupar. E aqui, como eu peguei uma arte que já tinha a parte escrita pronta, o que que eu fiz? Eu rastreei a parte do texto, deixei em alguns espaços só o contorno e aqui em A Flor e nos pontinhos, se vocês olharem bem de perto, vocês vão poder notar que eu fiz um preenchimento interno como acabei de ensinar para vocês. Ok? Então dessa forma eu faço o preenchimento com o meu foil quill. Depois que você aí fez toda a configuração da maneira que você quer, é importante que a gente pense que nós vamos querer fazer a aplicação do foil com a ponteira do foil quill primeiro e depois vamos fazer o corte. Então por isso que você viu aqui, deixa eu até voltar aqui para você ver melhor, ó. Essa minha linhazinha, onde eu vou utilizar para fazer o foil quill, eu não deixei em vermelho, que é o padrão de corte. Eu coloquei em verde. Você pode colocar de qualquer cor que você deseje, tá? E aí, na hora que você for enviar para corte, ao invés de cortar do modo simples, você vai cortar por cor de linha. Quando eu coloco para cortar por cor de linha, aparecem aqui várias cores, né? Todas as cores que tiverem aqui na minha arte vão aparecer aqui listados. Eu não quero cortar o vermelho, eu quero só cortar o verde. Aqui eu fiz num tom de verde esses meinhos aqui das flores, e em outro tom de verde eu fiz aqui a parte das letras. Não tem problema, eu vou deixar aqui habilitado os dois. O foil quill não foi produzido pela mesma empresa que fabrica a Silhouette, são fabricantes diferentes. Então, o material, né, a ferramenta foil quill, eu não tenho na listagem aqui do Silhouette Studio, porque são de fabricantes diferentes. Então, a gente precisa usar um pouquinho a cabeça. Na velocidade 10, eu acredito que a ponteira não vai ter tempo suficiente para aquecer o foil, a ponto de que ele seja transferido para o meu papel. Então eu vou diminuir aqui para 5, tá? Ou até 3, depende aí de o que você estiver fazendo. Dependendo do material, aqui eu vou usar papel. É mais tranquilo. Agora, se eu for aplicar, por exemplo, num sintético, a força que eu vou fazer vai ter que ser menor, porque dependendo do sintético, eu posso cortar esse sintético com a ponteira, tá? Aqui em força, para papel, eu posso colocar 17, 16, isso tudo é questão de teste, tá? Eu vou deixar assim nessas configurações, ó, velocidade 5 e força 16, tá? Vou vir em salvar como e vou colocar aqui, renomear como Foil Quill Offset 180G, tá? Daí esse nosso primeiro teste que a gente vai fazer. Se tudo der certinho, a gente salva, deixa assim mesmo. Agora, se alguma alteração precisar ser feita, eu venho aqui e altero essas configurações.
Então, enquanto aqui eu estava explicando para vocês a configuração que eu fiz no software, já deu tempo da ponteira do foil quill aquecer. Eu vou voltar agora para minha silhuete. Aqui então, eu vou pegar um pedacinho de foil e eu gosto de cortar com a ajuda de uma régua e um cortador circular. Cortei o meu pedacinho de foil, vou aplicar aqui, colocar aqui em cima de onde eu sei que eu vou precisar aplicar o foil. Vou agora com o washi tape prender, sem apertar muito, para não danificar o meu papel depois. Lembrando que eu preciso cuidar onde eu coloco esse washi tape, porque se a ponteira passar sobre o washi tape, não vai transferir o foil de maneira correta, tá? Necessariamente não precisa ser só essa washi tape aqui, pode ser qualquer washi tape. Não pode ser fita adesiva normal, porque senão ele pode agarrar demais no seu papel. Tudo prontinho, agora é hora de tirar aqui o protetor, ligar a minha portrait e vou carregar a base. Lembrando que nada pode ficar prendendo o meu cabo, porque o carrinho da máquina vai para lá e para cá, né, para um lado e para o outro. Então eu não posso ficar segurando ou travando esse cabo aqui, porque pode danificar o meu trabalho, tá bom? Tudo certinho, agora é só enviar para a silhuete. Prontinho, ela terminou. Eu vou descarregar aqui a minha base. Vou desconectar o foil quill do meu computador. Vou retirar o foil quill, a ponteirinha da minha silhuete. E agora vamos ver como é que ficou o nosso projeto. Agora eu volto para o estúdio, tiro a seleção da cor verde, que eu já apliquei o meu foil quill, venho aqui na cor vermelha, que é a minha cor de linha de corte, e vou fazer a configuração normalmente, como eu faço no meu corte tradicionalmente. E assim nós terminamos a produção do nosso cartão especial, que foi feito com print cut e aplicação de foil com o foil quill. Aqui nos miolinhos e na parte interna. Olha que coisa mais linda que ficou. Que perfeição! Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma laminação com BOPP e depois aplicar o foil quill, eu também poderia. Porque o foil quill eu posso aplicar em diversos materiais, como vinil, acrílico, acetato, além do papel, tecido sintético, várias outras opções de materiais, além do papel você pode utilizar o foil quill. Espero que você tenha gostado. Use o cupom Prati Bem Feito na loja da ceriloncrafts.com.br para qualquer compra a partir de R$100. Se você ainda não tem a sua foil quill, é uma ótima oportunidade para aproveitar esse descontão. Tá bom, meus amores? Marque também a Cerilon Crafts e a Prati Bem Feito nas suas belezuras aí pelas redes sociais, que nós vamos adorar conhecer um pouco mais do seu trabalho, tá bom? Beijocas e até a próxima. Tchau, tchau!